7h59, estamos aqui juntos, mais uma segunda-feira. Você, eu, o Snoopy, o Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos e o Rei Salomão aqui com a gente. Bom dia, Adri. Bom dia, querida. Bom dia, Daisy. Bom dia, Simone linda. Senti sua falta no carnaval. Bom dia, gente. Vamos tomar café juntas? Estamos a 188 dias. Robson, bom dia. 188 dias lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 10, verso 3. E hoje o Salomão vai nos falar sobre aquele momento que a gente faz bobagem, tolice. Bom dia, meu amor. Em público, né? Quantas vezes a gente já fez uma... Sabe assim, bebeu demais, falou alto demais, gritou com alguém, perdeu a noção do que estava fazendo. Então, né, a gente age como um tolo, como uma tola, né? É o que o Salomão vai dizer assim, além da gente agir como um tolo, que bebeu demais já é uma tolice, ainda faz questão para todo mundo ver que a gente está bêbado, ou está fazendo bobagem, ou está falando besteira, né? Então é isso que o Salomão vai falar hoje. Ele vai falar sobre a nossa postura, ele vai falar sobre a nossa imaturidade ao fazer isso, né? É uma questão imatura. E que nesse momento, aquilo que está dentro acaba aparecendo fora, né? E às vezes eu me pergunto por que algumas pessoas se sabotam publicamente, né? A pessoa está lá, você tem toda uma imagem dela e de repente você vê ela fazendo, tipo assim, como assim, essa pessoa está fazendo isso, né? Às vezes a gente mesmo, né, perde as estribeiras num momento, grita, xinga, chuta, sei lá, né? Então, é disso que o Salomão vai falar. Hoje vamos olhar para isso com coragem, né? Então vamos ler o verso do Salomão, já está todo mundo aí? Então vamos lá. Ele fala assim, Salomão: mesmo quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento. E assim mostra a todos como ele é tolo. Mesmo quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e assim mesmo mostra a todos como ele é tolo. Então ele já está falando assim, que o tolo não está parado, ele está caminhando, né? Está em movimento. Mas o problema não é o movimento. Qual é o problema? O problema é a consciência. Então, sistemicamente, isso é muito, muito forte. Porque não é a falta de ação que vai denunciar alguém. É a falta de lugar. É encontrar o seu lugar. O texto diz assim, lhe falta entendimento, né? Entendimento aqui, eu interpreto como sendo o discernimento do próprio tamanho, né? Age como uma criança tola, mas já é um adulto grande, né? É o discernimento do tamanho, do lugar que está, do lugar que ocupa, né? Então o tolo anda, mas ele anda fora do lugar, né? E quando alguém anda fora do lugar, o que acontece? Compete com quem veio antes, desrespeita a hierarquia, rejeita a origem e ignora as consequências daquilo que ele está fazendo, né? Então é uma desordem interna que aparece externamente. O mais interessante é que Salomão disse, e ele mostra a todos. Ou seja, ninguém precisa acusar ele, ninguém precisa apontar o dedo, né? A postura dele, a própria postura dele revela. Então, na visão sistêmica, isso acontece quando alguém tenta ser maior do que o pai, por exemplo. Alguém quer ensinar o mestre rezar, né? Ensinar o padre a rezar a missa, não tem a frase, né? Não. Quando alguém assume responsabilidades que não são suas, a gente faz isso constantemente. Assume responsabilidades que não são nossas. Ou alguém que fala demais sobre algo que nem viveu, né? Alguém que fala, sabe tudo, nem viveu, está começando a vida agora, né? Então o sistema revela, né? Não como uma punição,
mas uma exposição natural que está em desordem, mostra que está em desordem. O Salomão está dizendo, não é o erro que denuncia o tolo, é a postura constante, desalinhada, fora de lugar. Então, o tolo, segundo Salomão, é aquele que está fora do lugar dele, não está ocupando o próprio lugar, né? E aqui tem uma coisa muito delicada, ele diz assim, que o tolo não percebe, ele não percebe que está fazendo bobagem, ele acredita que ele está certo, ele acredita que ele está lúcido, ele acredita que ele está forte, mas o caminhar dele denuncia, porque quando a gente está fora de ordem, a vida mostra que a gente está fora de ordem, né? Mostra nos relacionamentos, mostra no trabalho, mostra no dinheiro, na falta do dinheiro, na repetição dos conflitos, sempre as mesmas coisas se repetindo com outras pessoas, mas são os mesmos conflitos. Então aqui cabe uma pergunta muito honesta para a gente se fazer. Será que eu estou caminhando fora do meu lugar? Bom dia, Margarida. Será que eu estou fora do meu lugar? Estou caminhando no meu lugar? Porque quando a gente fala de... Eu estou dando uma mentoria sobre prosperidade. O grupo começa amanhã, terça-feira. E eu tive uma aula introdutória, mas amanhã a gente começa o caminho, né? E aí eu vou ligar com prosperidade, porque prosperidade não é só caminhar, não é só estar em movimento. Prosperidade, a gente está no nosso lugar, caminhando na direção certa, né? Então, visão certa sistemicamente, qual é a visão certa sistemicamente? Você já pode me perguntar, como assim? Como é que alguém vai saber, vai ter a visão certa? É pertencer, é respeitar a hierarquia, é equilibrar a troca entre dar e receber, é dizer sim ao que já aconteceu, já foi e não pode ser mudado. Isso é direção certa. Simples. Muito simples. Muito simples, né? Tem as minhas amigas consteladoras aqui, né? Simone linda. Muito simples, né? Então, se o coração de uma pessoa se inclina para a desordem, o caminho que ela escolhe já denuncia que ela está em desordem. É isso que o Salomão está dizendo, que não precisa ninguém falar nada. E aí eu trago a visão psicológica disso, do Jung, a quem eu admiro muito. É muito simples, né, Simone? Para Jung, ele fala que o maior perigo não é ignorância. Jung fala que o maior perigo é inconsciência. Ele dizia assim, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Então, enquanto você está no inconsciente, você acha que isso é destino. Precisa tornar o inconsciente consciente para você poder assumir o controle da sua vida, né? Eu achei que super se aplica a esse verso. Então, o Salomão diz assim, que o tolo caminha, mas mostra a todos que ele é tolo, nesse caminho dele. E Jung ia dizer assim, o Jung é mais forte, ele diria assim, o tolo nem percebe que ele está se movendo, né? Então, o tolo não é só alguém que erra, porque errar, todos nós erramos, né? É alguém que age sem consciência das próprias motivações. É isso que Jung está falando. O inconsciente, trazer o inconsciente para o consciente é ter consciência daquilo que a gente está fazendo, né? Por quê? Porque ele está, na linguagem junguiana, está dominado pela sombra, age se projetando o tempo inteiro nos outros, reage em vez de responder, confunde impulso com verdade. Então o impulso, ele vai, sabe, não para pensar uma fração de segundo se aquele impulso cabe naquele momento. Ele age por impulso, né?
E o que acontece? A sombra dele aparece no comportamento, né? Aí fala de uma forma arrogante, critica todo mundo, tem necessidade de se provar que é maior, que é melhor o tempo inteiro, é uma competição invisível com figuras de autoridade. E essa pessoa acredita que ela está certíssima, mas ela está inconsciente. É isso que Jung está falando. E o inconsciente sempre se revela. Então, Jung também dizia que a maturidade é integrar essa sombra, ou seja, ver a própria imaturidade antes que ela se torne pública. Pelo jeito, se tornar pública é pior, é muito ruim, né? Segundo Salomão, né? Então, o tolo do verso do Salomão não integrou nada. Por isso, quando ele caminha, todo mundo vê que ele é um tolo. Ui! Filosoficamente, eu trouxe o Sócrates, porque Jung fala de inconsciência e Sócrates fala da ilusão de saber. O tolo tem a ilusão de que ele sabe. Jung já fala, não é inconsciente. Então, Sócrates dizia, a frase famosa de Sócrates, só sei que nada sei. Manda foguinho, coraçãozinho. Não é uma fraqueza essa frase, só sei que nada sei. É uma humildade intelectual. Então, o sábio já começa reconhecendo que ele tem limites. Não dá para saber tudo, né? E o tolo começa acreditando que eu sei tudo. Não precisa me falar, não precisa me ensinar, não precisa me mostrar, eu sei tudo. Isso é um ponto delicado. Então, o tolo não mostra que ele é tolo porque ele erra. Ele mostra que ele é tolo porque ele não duvida dele mesmo. Então, duvidar de si mesmo não é um ato de sabedoria. Né? Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Essa é a minha verdade? Então, o tolo não questiona, não tem dúvidas, ele não escuta ninguém, portanto, não aprende também, né? Ele caminha com certeza absoluta. É um adolescente. Eu tô com 2 netos adolescentes, mas assim, estou descrevendo eles aqui para vocês. Tem certeza absoluta de absolutamente tudo. E quando você vai falar alguma coisa, não, mas eu já sei, vovó, não precisa falar, eu já sei, tudo ele já sabe, né? Então, Sócrates chamava isso de ignorância inconsciente. Para ele, essa era a posição mais perigosa, né? Porque quem não sabe, e sabe que não sabe, o que ele faz? Ele aprende. Mas quem acha que sabe, nem escuta, né? Então, eu achei que Salomão e Sócrates estão dizendo a mesma coisa em linguagens diferentes. Então, a sabedoria começa na humildade, sistemicamente significa eu me dar conta que eu estou fora do meu lugar, eu me dar conta que eu estou repetindo algo do meu sistema, ou me dar conta que eu estou reagindo, eu não estou escolhendo o que eu estou fazendo. Reagir é agir por impulso e não ter aquela fração de segundo e dizer o que eu faço diante disso que está acontecendo, né? Quando a pessoa se dá conta, quer dizer, torna inconsciente consciente, aparece humildade, porque ela se dá conta, então menos, né? E aí todo o fluxo sistêmico se reorganiza. E quando não, perdão. Ai, sinto muito. Eu acordei totalmente alérgica hoje, com os olhos alérgicos, rinite. Nossa. Bom dia, Samantha. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Rei Salomão. Então, quando a humildade não aparece, a humildade é necessária. E o caminho denuncia a arrogância do tolo, né? Aí, eu já falei desse livro aqui do Machado de Assis,
o alienista, né? Eu já falei, mas eu falei em outra situação, sobre outro olhar. Mas acho que cabe super aqui. Bom dia, Débora. Então, a história do Simão Bacamarte, o personagem principal, ele é um homem respeitado. O livro começa assim, contando a história de Simão Bacamarte, um homem respeitado, estudioso, cientista, racional. E aí ele decide estudar a loucura, né? Constrói uma casa verde e interna os primeiros pacientes. Tudo muito coerente, né? Mas pouco a pouco ele começa a ampliar o conceito de loucura, o que ele considera loucura. Então, qualquer desvio ele considera que é uma patologia, qualquer excesso vira diagnóstico e qualquer diferença daquilo que ele considera normal, ele interna. Tá? Até que quase toda a cidade está internada na Casa Verde, ele está preso na Casa Verde. E o mais impressionante, que o Machado nos mostra, ele continua convencido que ele é a única pessoa lúcida, né? Ele caminha na cidade se achando o próprio sábio, mas cada passo que ele dá só revela a desproporção do que ele está fazendo, né? E essa invenção é brilhante do Machado. O homem que queria estudar loucura se torna um retrato dela, né? Então ele faz uma crítica finíssima. O excesso de certeza, né? Pode ser a maior cegueira. Né? Combina com Salomão, né? O tolo vai pelo caminho de Salomão e mostra a todos que é tolo. Acho que Machado leu essa frase e escreveu o livro. Né? Porque o problema não é estudar, não é agir, não é liderar, não é nada disso. É quando você age sem ter dúvida. Você tem certeza absoluta. Né? Sem humildade, sem ter consciência do nosso próprio limite. Então, é uma arrogância transvestida de racionalidade. Eu me lembro da época da pandemia, todo mundo tinha certezas absolutas, porque a ciência falou isso e aquilo. Depois tudo se revelou uma grande bobagem, né? Não, tinha que estar a uma distância de 1 metro, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu me lembro, hoje de manhã eu me lembrei, no aeroporto, era uma loucura, tinha que preencher um monte de... Logo apareceram, né? Um monte de formulários, e que você fez a vacina, que você não fez a vacina. Uma loucura, parecia uma coisa racional, mas é loucura, né? É uma das formas mais sofisticadas de tolice. Agora a gente olha para trás e a gente fala, quanta tolice, quanta gente sofreu sem necessidade nenhuma disso, né? Porque a pessoa tola não percebe a própria tolice, a própria degradação. E tem um outro livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Não sei se vocês leram, eu li, acho que quando eu tinha 20 e poucos anos, faz muito tempo, né? Então, é uma história mais ou menos assim, vou dar uma resumida. Ele é um homem bonito, ele é encantador, todo mundo admira ele. E aí faz um retrato dele mesmo, pintado a óleo e tal. E ele faz um acordo que o retrato vai envelhecer, mas ele vai continuar lindo e belo e charmoso como ele é, jovem, né? E aí o desejo dele se realiza. Ele continua jovem, intacto, impecável, mas o retrato absorve cada escolha moralmente distorcida que ele faz, cada ato egoísta, aparece no retrato, cada crueldade, cada excesso. Então, por fora tudo parece perfeito, mas por dentro o retrato está apodrecendo. Então, aqui, no livro do Oscar Wilde, não é a tolice, ela não é imediatamente pública, as pessoas não veem, é interna, né? Mas chega um momento em que essa degradação não pode mais ser escondida. E o verso do Salomão diz assim, que o tolo mostra a todos, né? Então, às vezes isso acontece socialmente, como no livro do Machado de Assis,
e às vezes acontece internamente com o personagem de Dorian Gray. Mas nos dois casos, a vida revela, o sistema revela, o retrato revela e a postura denuncia. Super conexão com o verso, né? Então, o verso 3 fala de alguém que anda, que caminha, mas a escolha do caminho denuncia que é um tolo, né? Então, o Machado mostra que o tolo se denuncia pela certeza absoluta, né? E Oscar Wilde mostra que o tolo se revela pela inconsequência acumulada. Obrigado pelos coraçõezinhos, pelos foguinhos. Manda mais que o Instagram gosta. No Machado é o excesso de razão, né? E no Oscar Wilde é o excesso de desejo. Os dois têm a mesma coisa, falta consciência nos dois. E sistemicamente a gente sabe que quando falta consciência, a desordem interna aparece fora, né? Aparece no trabalho, aparece no corpo, aparece nas relações, na reputação. Então, Sócrates diz, só sei que nada sei. O sábio duvida de si, né? E o tolo tem certeza de que ele está certo, né? E o caminho vai revelar quem é quem. Quanta tolice, né? Vamos para um filme. Achei um filme incrível que passou há pouco tempo, O Lobo de Wall Street. Achei que casa muito bem com esse texto de hoje. Então, dirigido pelo Martin Scorsese. O personagem começa pequeno, primeiro emprego em Wall Street, o olhar brilhando, vontade de dar certo, aprendendo a vender com todo mundo. Então, a primeira cena importante, o mentor dele, que está ensinando ele a vender, dá para ele uma caneta e fala assim, me vende essa caneta. Então, ele está dizendo, não importa o produto, está ensinando ele, importa criar a necessidade daquele produto. Hoje, a internet está usando muito isso, né? As vendas pela internet são todas criando uma necessidade, você tem, né? Não importa do que, mas ele cria necessidade. Mas isso é um desvio, né? Porque na realidade, o que ele está fazendo? Ele está manipulando o desejo do outro, né? Então, ele aprende isso nesse primeiro emprego dele, mas aí o mercado quebra, a bolsa, ele perde tudo e não aprendeu nada. Então, ele vai para uma corretora menor. E aí ele descobre que ele pode ganhar uma fortuna vendendo ações baratas para pessoas comuns. Porque antigamente se vendia as ações para empresas, para pessoas, para outras empresas ou para pessoas com muito dinheiro. E aí ele descobre que pode fazer isso ao contrário. Existiam ações baratas, as famosas small caps de empresas menores, que também estavam listadas na bolsa, e que pessoas comuns poderiam ter acesso e comprar, porque o preço era bem acessível. Então daí ele começa a escalada dele. Cena depois de cena, a gente vê um escritório barulhento, a gente vê jovens gritando no telefone, vendendo sem parar, e aí começa a circular drogas na mesa, o dinheiro começa a voar, 10 horas da manhã ele abre uma champanhe para comemorar, ele sobe no palco, na própria empresa, ele vira o rei da empresa, ele discursa como se ele fosse um profeta da riqueza, ele está trazendo riqueza para todo mundo, né? Ele não está escondido, né? Ele faz questão de se exibir, né? E ele acredita piamente que ele é um gênio, que ele é intocável, e ele acredita que ele está acima da lei, né? E aí a tolice começa a se revelar. Ele tem falas exageradas, ele tem uma ostentação absurda. A história que a gente fala do novo rico. É novo rico. Quando alguém precisa se ostentar, né?
Ele trata mal os funcionários, ele trata mal a própria esposa. Cadê a cena do iate? A cena do iate é a seguinte: ele quer sair no iate, né? Super luxuoso, na Itália, um iate branco, enorme. É o símbolo máximo da ostentação, naquele iate branco, enorme. E aí eles falam assim, melhor você não sair com iate, porque tem um aviso aqui da meteorologia que o mar vai virar. Que vem uma tempestade. Imagina, o céu tá azul, não vem tempestade nenhuma. Mas qual seria uma atitude sábia do sábio? Seria ou se informar mais, ou esperar, ou cancelar o passeio. Respeitar que tem um limite. Olha, veio uma tempestade, é melhor não sair. O marinheiro tá avisando, né? Mas não. Ele decide que vai enfrentar o mar. Por quê? Porque ele acredita que ele controla tudo, ele tem dinheiro, tem influência, tem poder. Então nada vai dar errado para ele. E ele sai com aquele iate maravilhoso e o mar começa a se agitar. Ondas gigantes batem no iate e o iate se inclina perigosamente, quase vira, todo mundo em pânico dentro do iate. Então, aquele iate é o símbolo da ascensão dele e vira o quê? Símbolo da vulnerabilidade dele, né? E tem um detalhe do filme. Então, ele decide que vai mandar um helicóptero buscar as pessoas, resgatar as pessoas do iate, né? O que acontece com o helicóptero? O helicóptero cai, né? Ou seja, a arrogância dele gera ainda mais risco, né? Eu achei que era perfeita para o verso, sistemicamente. Ele podia parar, ele podia ouvir, ele podia respeitar o limite, mas ele escolhe continuar. Então, o tolo não é o que ele enfrenta, as dificuldades, é como ele enfrenta a dificuldade achando que ele está acima da dificuldade, né? Então, o mar aqui é símbolo, o mar aqui é uma força maior, não tem como lutar contra, né? É como se a vida dissesse, você não controla tudo, né? Parece bíblico, né? O homem que acredita que domina a natureza, tem muita gente cientista aí achando que domina a natureza. E aí percebe que não domina nem o próprio impulso. Não se domina nem a si mesmo, né? E daí tem outras cenas assim, ele se droga excessivamente, né? Mas ele acha que está no controle, ele não acha que ele está drogado, né? Mas chega uma hora que o corpo dele não responde mais, né? E aí tem uma cena que ele quer ir no carro, ele quer dirigir para algum lugar e o corpo dele não responde, então ele se arrasta até o carro. Finalmente consegue sentar no carro, finalmente consegue dirigir e ele acha, na sua inconsciência, que ele está dirigindo normalmente, está tudo em paz, né? Mas aí o filme mostra a realidade que está acontecendo em volta, que ele está destruindo tudo no meio do caminho, batendo em tudo, destruindo tudo, né? É o que Salomão diz, o tolo vai pelo caminho e mostra a todos que ele é tolo, né? Então, ele não se expõe porque alguém traiu, não é uma história de traição, né? Ele se expõe porque a arrogância dele vira espetáculo, né? Sistemicamente isso é muito claro. Ele perdeu o limite interno. Então, a vida externamente começa a colocar limites para ele, né? A vida bota você as dificuldades nada mais são do que a vida empurrando a gente para o caminho certo. As dificuldades, eu acabei de falar, nada mais são do que a vida nos empurrando para o nosso caminho. Então, quando falta consciência, a consequência dos nossos atos tolos são os nossos mestres, né? E o que é mais simbólico? No final do filme, ele está dando palestra, ensinando as pessoas a vender
e a plateia olha para ele esperando a fórmula mágica de como vender. Mas a gente vê um homem atuando, né? Tá vendendo, mas está totalmente desconectado. E a pergunta que eu me fiz no final do filme, será que ele aprendeu alguma coisa ou só trocou de palco? Né? Ele poderia ter cancelado a viagem do iate, mas decide enfrentar a tempestade, né? Arrogância pura. Né? Então, ele acha que está controlando, mas não está controlando nada. Não. Então, quando alguém perde o limite interno, né, a vida nos mostra o caminho. É isso. Vê se tem mais alguma coisa. Então, para quem entrou no meio do caminho, essa live vai ficar gravada. Deixa eu já preparar para vocês. Eu estou abrindo um outro canal que vai chamar Rei Salomão Vivo. Então, essa semana, hoje não deu tempo, eu me atrasei, mas eu vou transmitir aqui pelo Débora Gang e também pelo Rei Salomão Vivo, que eu vou abrir assim que eu terminar essa live. Não deu tempo de eu abrir esse novo endereço no Instagram. Vocês gostaram do nome? Rei Salomão Vivo. Eu ia botar cá entre nós, mas posso botar Rei Salomão. Eu acho que vou fazer uma caixinha de perguntas. E vocês votam. O que vocês acham melhor? Rei Salomão Vivo ou Rei Salomão Entre Nós? Vamos votar. O que vocês acham? Fala pra mim. Responde aqui pra mim. Simone, Samantha, Margarida, meu amor, Daisy, Robson, Dri. Dri, você estava cedo hoje, né? Eu mandei a mensagem e você já estava lá. Então, o que vocês acham mais interessante? Escreve para mim. Rei Salomão Vivo ou Rei Salomão Entre Nós? Vai ficar gravada essa semana ainda aqui, assim que eu conseguir abrir lá. E eu vou transmitir nos dois essa primeira semana para poder ter essa migração para o Rei Salomão. E ele vai ter a página dele, que eu acho que ele merece. São tantas lives, né? 189 lives. E nós vamos a quase 300. E eu preciso ter um espaço para as minhas coisas, né? Então ele tomou proporções dele próprio, merece ter o seu Instagram próprio. Então, amanhã já vou dar o link, já vai estar tudo prontinho. E aí devagarzinho nós vamos passando para lá. E aqui vai ficar só o Débora Gang, que é a minha mentoria. Tá bom? Mentoria Paz, Prosperidade e Abundância Sistêmica. Vou falar sobre isso. Tá bom? Então, as nossas perguntas para hoje. Tem alguma situação onde você está absolutamente convicto, mas talvez você não tenha consciência suficiente do que está acontecendo? Eu tenho muitas. Eu não estou convicto em nada, mas enfim. Se tiver alguma situação, põe consciência nisso. Em que área da tua vida você continua andando, produzindo, fazendo, mas não tem resultado? Isso mostra desalinhamento. A gente faz e não tem resultado. Algo não tem fluxo de vida aí. É a vida dizendo, ó, tá desalinhado. E a minha última pergunta, se hoje você olhasse para o seu caminho, alguém olhasse para o seu caminhar, para aquilo que você caminhou, para aquilo que você realizou, o que essa pessoa diria sobre o seu caminho? Né? Então, são perguntas para a gente se fazer hoje, tá? Então, vamos para a nossa meditação final. Solta o ar. Fecha os olhos por um instantinho. Inspira. Segura em 2.
Solta em 6 pela boca, bem devagar. Mais uma vez, inspira em 4. Segura 2. Solta em 6. Imagina que você está caminhando por uma estrada bem longa. Não é uma estrada perfeita, é a sua estrada. Olha para trás, olha para as marcas que você deixou no chão. Algumas são marcas bem firmes, outras são marcas apressadas. Alguns passos mostram confiança, outros passos mostram excesso. Imagina que alguém está observando esse caminho, sem julgamento, só observando. O que essa pessoa vê? Ele vê arrogância? Ele vê pressa? Ele vê necessidade de provar? Ou ele vê serenidade? Ele vê humildade? Ele vê consciência? Faz um pequeno movimento interno e você diz. Se você puder falar em voz alta, é muito bom se ouvir. Se eu estiver fora do meu lugar, que eu possa ver. Se eu estiver fora do meu lugar, que eu possa ver. Se eu estiver maior que o meu tamanho, que eu possa ajustar para o meu tamanho. Se eu estiver maior que o meu tamanho, que eu possa ajustar para o meu tamanho. E se eu estiver inconsciente, que eu possa despertar. Se eu estiver inconsciente, que eu possa despertar. Respira. Sabedoria não é nunca errar. É perceber o erro antes que o caminho denuncie o erro. É isso que o Salomão está falando. Vamos voltando devagar, abrindo os olhos. Eu acho que a sabedoria começa quando a gente aceita se olhar sem se defender. Né? Porque o Salomão não está acusando ninguém hoje, ele está nos alertando. Porque o tolo não sabe que é tolo, mas o caminho fala que ele é tolo. Então, se essa reflexão de hoje te tocou, volta amanhã, compartilha com seus amigos, entra na comunidade do Rei Salomão, aqui está na minha bio, para você entrar e receber esse texto transcrito todos os dias, eu transcrevo o texto. E amanhã a gente segue com o Rei Salomão. Compartilha com seus amigos, com a família, com pessoas que você acha que o Rei Salomão vai ajudar elas na caminhada delas. Nossa! Né? Sem julgamento, mas só ajustando a nossa direção. Mas a gente segue, né? Porque a direção do coração é que define o nosso caminho. Né? Com alma, com sentido, e a vida floresce. Até amanhã. Beijo carinhoso. Vou fazer a caixinha de perguntas. Até amanhã.